Aleluia, aleluia. Que festa linda, gente. Nosso coração está completamente radiante. Hoje é o nosso terceiro culto aqui em Itapetininga. Fora o culto que nós tivemos em Sorocaba, todos uma bênção. Tivemos batismo também no culto pela manhã e estava uma festa incrível como esta. Então nós terminamos o dia com o nosso coração extremamente feliz. Conversando com alguns líderes aqui no meio desse processo, dessa festa toda, e nós falamos uns aos outros, né? Esses dias nos lembra o que nós estamos fazendo. Por que nós estamos envolvidos com tudo isso? Por que nós organizamos a nossa agenda? Por que nós estudamos? Por que nós marcamos reuniões? Por que nós treinamos? Porque no meio do caminho você pode se esquecer o que você está fazendo. Você achar que você só está envolvido com um projeto de uma instituição e você esquece qual é a finalidade. A finalidade é encontrar pessoas perdidas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que precisam de Jesus desesperadamente, mas que não sabem que precisam de Jesus. E como eles vão saber se não há quem pregue? Nós já falamos sobre isso. E como eles pregarão se não há quem envie? Então nós estamos aqui trabalhando para que a mensagem do Evangelho chegue a todas as pessoas de nossas cidades, amém? Nós estamos muito felizes porque nós estamos com uma célula linda lá em São Miguel, que eu fui essa semana lá, maravilhosa. Aí essa semana também fui para Sarapuí, lá no cantinho da Dona Zilda, e aí já falaram, olha, isso aqui tudo está liberado para Past Church. Tem um auditório lá de umas 50, 60 pessoas, um segundo auditório para umas 20 e poucas pessoas, um monte de sala para fazer um kids. Então nós já estamos orando para uma igreja em Sarapuí, uma igreja em São Miguel. Sorocaba vai ser uma igreja muito poderosa. E qual é a finalidade? Milhares de vidas prostradas aos pés do Senhor. Próximo batismo nós não vamos conseguir fazer mais aqui, provavelmente vai ser na quadra ou numa represa, em algum lugar, porque nós vamos levar uma multidão de gente para batizar. E você vai participar disso, amém? Você vai participar disso. Vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Hoje o assunto que nós vamos aprender e meditar na palavra de Deus tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Nós vamos falar hoje sobre liberdade. Liberdade é um conceito muito amplo, e todo conceito que é muito amplo pode se tornar vago, ao ponto de nós falarmos dele sem entender o que estamos falando de verdade. Nós podemos falar de liberdade pensando num conceito mais físico da coisa, quando o trabalho de alguém é explorado, quando essa pessoa não tem liberdade para produzir para si mesmo, onde os recursos que essa pessoa produz ficam na mão de outras pessoas e não na mão delas. E um trabalho assim, aqui no Brasil, em países livres como o nosso, já é considerado trabalho análogo à escravidão, porque a pessoa não recebe o retorno para si mesmo. Mas nós poderíamos falar de liberdade de uma maneira mais espiritual. Quando Jesus começa a falar que Ele veio para trazer liberdade, as pessoas da época dele vão dizer assim, Senhor, mas espera aí, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres, nós nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus estava falando sobre o poder do pecado. O pecado domina o homem. Um homem sem Jesus, ele não é livre, ele está escravizado pelo pecado. Como assim, pastor? Eu faço o que eu quero. Ninguém me coage a nada, tudo que eu faço, eu só faço o que eu quero. É isso daí, você faz tudo o que você quer. Você é escravo da sua vontade. Você é escravo da sua vontade. Então, se o diabo, ele trabalha na tua vontade, se o pecado distorce a sua vontade, você tendo uma vontade corrompida e vivendo segundo a tua vontade, você é escravo de uma vontade corrompida. É isso que Paulo vai dizer sobre o pecado ter domínio sobre as pessoas. Mas Jesus morreu para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, amém? Então o Senhor nos chamou e nos deu uma palavra para que fôssemos livres. Eu quero ler com você um texto, porque nele nós encontramos pelo menos 3 histórias aqui de libertação. Quero que você acompanhe comigo, nós vamos meditar sobre ele. Atos capítulo 16, a partir do verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou.
Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando um costume que a nós, romanos, não é permitido aceitar, nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e que fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui, todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Que história incrível! Que texto maravilhoso. Depois você pode continuar lendo esse texto, tem um desfecho ainda muito interessante, mas eu não vou explorar isso hoje, que Paulo era romano também, e não poderia ter sido preso da maneira que foi, então eles precisam ir lá pedir desculpa para Paulo depois de tudo isso, e liberá-lo. Mas eu quero te dar um contexto geral disso daqui. No capítulo 13 de Atos, Paulo e Barnabé recebem uma missão de pregar a palavra em Antioquia. Eles são enviados para lá, e eles começam a pregar a palavra, e muitos judeus creem, mas outros não creem, e eles sentem que o Senhor está abrindo uma oportunidade de pregação para os gentios. Quem são os gentios? Eram todos aqueles que não eram judeus. Eu já expliquei para vocês em outra mensagem como que o judeu viu o mundo. Então o judeu viu o mundo, era o judeu e o resto. Então agora Jesus abre espaço para a pregação para o resto, porque os judeus estavam sendo evangelizados, alguns estavam rejeitando, e a rejeição dos judeus resultou em pregação do evangelho aos gentios. Mas quando a palavra começou a ser pregada aos gentios, algumas questões que até então não tinham sido discutidas, começaram a ser, porque até então a mensagem estava sendo pregada em sua totalidade para homens judeus, que já obedeciam à lei de Moisés. Agora, os gentios que criam no evangelho, não eram circuncidados, não guardavam o sábado, não comiam comida preparada, assim como o judeu preparava, comiam porco, comiam outros animais, que na lei de Moisés eram consideradas impuras. Quando eles creem, Paulo não prega para eles a lei de Moisés. Paulo vai dizer: se você quer ser salvo, crê no Senhor Jesus. Você é salvo pela graça mediante a fé. Essa é a mensagem de Paulo para aqueles que estão ouvindo. Mas esses judeus que eram cristãos, eles se incomodam com isso, porque eles falam: não, peraí, agora está estranho. Eles estão crendo em Jesus, mas eles não estão guardando o sábado. Eles creem em Jesus, mas não estão se circuncidando. Peraí, tem uma coisa errada. Isso tudo resultou no concílio de Jerusalém, no capítulo 15, eles voltam para Jerusalém, e em Jerusalém eles discutem, e eles decidem que eles não iriam impor a lei de Moisés sobre os gentios. Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo são escolhidos para pegar essa carta com o resultado desse concílio, e voltar para as igrejas dos gentios, continuar pregando o evangelho, e anunciar àqueles que tinham crido qual tinha sido a decisão apostólica. Quando eles chegam e começam a fazer isso, logo Paulo tem um desentendimento com Barnabé e eles se separam. Paulo e Silas vão para Troade pregar. Troade é a atual Turquia.
Era uma cidade muito importante. E eles começam a pregar a palavra ali. E a ideia de Paulo, naquele momento, parecia ser evangelizar as igrejas da Ásia. Depois, nós vamos ver todas essas cidades tendo igrejas. Inclusive, as cartas que Jesus manda João escrever em Apocalipse, direcionadas às 7 igrejas da Ásia, são realmente essas mesmas cidades, essas cidades que estavam na Turquia. Então Paulo, naquele momento, parece que ele quer continuar na Turquia. Mas ele diz no próprio texto, se você voltar um pouco, Paulo vai dizer, eu fui impedido pelo Espírito de Deus de ir para aquelas cidades. Então, o Espírito estava dizendo, não, agora não é hora de ir para essas cidades, tem outro lugar que eu quero que você vá. Paulo dorme, e ele tem um sonho. E no sonho, um homem da Macedônia, Macedônia é atual Grécia, ele aparece no sonho, clamando e pedindo ajuda a Paulo, dizendo, vem até nós precisamos de ajuda. Então Paulo, a partir do sonho que ele teve, ele muda a rota, ele diz assim, olha, agora a gente vai para a Macedônia, nós não vamos ficar mais aqui nessa região, nós vamos para lá, o Senhor está nos chamando para lá. E quando o Senhor os chama, eles vão para uma cidade chamada Filipos, que era a cidade mais importante daquela região da Macedônia. É essa mesma cidade, essa mesma localidade que vai receber a carta que o apóstolo Paulo vai escrever na prisão para a igreja de Filipenses. É Filipos, é a cidade onde Paulo está chegando pela primeira vez para iniciar uma igreja. Quando Paulo chega nessa cidade, as primeiras pessoas que são expostas ao evangelho são mulheres. E uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de tecido, ela crê na palavra. E ela, como prova da fé dela, ela vai dizer o seguinte, olha, vocês poderiam se hospedar na minha casa. E se vocês acreditam que eu realmente criei, a minha casa é um lugar que eu posso receber vocês. Então os apóstolos foram para a casa de Lídia, e eles se hospedaram lá. E a Bíblia vai dizer que eles acharam um lugar de oração. Então eles estão se locomovendo entre a casa de Lídia e o local de oração. A casa de Lídia e o local de oração. Só que nesse trajeto, eles passavam todos os dias, e aqui nós chegamos no texto que nós lemos, eles passavam todos os dias por um lugar que tinha uma moça, que tinha um espírito de adivinhação. A palavra no grego aqui é piton, pitonisa. A palavra pitonisa era o nome dado por aquela região para espíritos de adivinhação. É muito interessante aqui, dá para abrir um parênteses. É para eu pensar que no Brasil os espíritos têm nome, né? Maria Padilha tem Preto Velho, Pombagira, né? Temos os nomes. Engraçado, se você for para a China, não tem esses demônios lá. Por quê, pastor? Porque, na verdade, esses são nomes que as culturas dão para determinadas manifestações de alguns espíritos malignos. Então, se o espírito, aqui no Brasil, ele tem um espírito de sensualidade, provavelmente aquelas pessoas que conhecem um pouco sobre isso vão dizer, isso é pombagira. E lá, eles também tinham, e pode perceber que isso é antigo. Então, como a moça tinha um espírito de adivinhação, logo chamavam ela de pitonisa, porque ela tinha um espírito de piton. O espírito maligno que dava a ela a capacidade de ficar fazendo adivinhações e predições do futuro. E muitas pessoas iam até ali e pagavam para ter adivinhações. E ela estava ali, no poder de Satanás, fazendo um trabalho que dava lucro para os teus senhores. Agora imagina a cena, Paulo está passando todo dia ali. E o que essa mulher falava para Paulo? Ela não estava tentando dizer que Paulo não era homem de Deus. Não, ela estava cooperando. São homens de Deus esses dois aí, viu? Esse pessoal aí são o povo de Deus. E eles têm uma palavra que pode trazer salvação. Imagina, todos os dias Paulo passava por ali. E vendo essa situação, provavelmente Paulo deve ter dito algum dia antes, ou algum outro apóstolo, dizendo assim, isso é demônio. Isso é demônio. Só que eles não ignoram isso, eles não simplesmente passam, mas isso não é problema nosso, né? A gente está aqui, vamos pregar o evangelho, quem vier atrás da gente, a gente ajuda, quem não vier, a gente não tem nada a ver com isso. Não é isso. Paulo, em algum momento, ele para e fala assim, não, cara, isso não pode continuar desse jeito. Ele olha para essa moça e ele expulsa o demônio dela. Zero vantagem para Paulo, zero. Por que Paulo fez isso? Por 2 motivos, principalmente. Primeiro, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então nós, como aqueles que têm o Espírito de Cristo, fazemos a mesma coisa que Cristo. Cristo, quando está lendo Isaías, ali dentro de uma sinagoga, falando sobre o seu próprio ministério, Cristo vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele vai falar sobre muitas coisas, para pregar boas novas, mas ele vai dizer assim, para libertar os cativos de Satanás. Paulo está com o Espírito de Cristo, vendo uma mulher cativa pelo Espírito de Satanás. Então ele não pode simplesmente ignorar, porque ele está com o Espírito de Cristo nele. Então ele olha e ele liberta aquela moça. Aquilo
que parecia vantagem para Paulo, Paulo desfaz dizendo, é mais importante que ela seja liberta. Segundo motivo, porque Paulo fez isso, porque Paulo entendia que a obra do Senhor não precisava de Satanás. A obra do Senhor não precisava da ajuda de espíritos malignos. Não dá para a gente se aproveitar de gente que tem dom recebido por Satanás para fazer a obra de Deus. Essa pessoa precisa de ser liberta para fazer a obra de Deus no poder do Espírito de Deus. Então Paulo liberta aquela moça. Então, naquele momento, toda a cena do dia, eu quero que você preste atenção, nós estamos falando de um dia. Paulo acordou de manhã, pegou Silas e os demais e falou, gente, vamos orar. Esse era o plano de Paulo, a gente vai orar. Só que no meio do caminho, Paulo arruma uma confusão. Qual a confusão que Paulo arrumou? Libertar uma mulher que estava cativa por Satanás. Paulo é agarrado por as pessoas que estavam ali, e ele é levado de forma injusta, porque quando você vai ver a argumentação dos acusadores, ninguém está acusando Paulo de ter expulsado um demônio. Olha, a gente trouxe eles aqui para serem julgados, porque eu tenho uma escrava, eu comprei ela porque ela tinha um espírito de adivinhação, gastei uma baita grana, ela ainda nem tinha se pagado, olha, não tinha dado retorno ainda, e esse cara chega, nem me consulta, e tira o poder dela. Eles podiam ter falado isso, né? Sido pelo menos verdadeiros, mas eles mentem. Não, eles estão aqui querendo trazer costumes que os romanos não podem fazer. Eles não perguntam sobre quem é Paulo. Paulo era romano. Eles nem poderiam fazer o que estavam fazendo. Se você seguir o texto, você vai perceber isso, porque eles estavam completamente equivocados. Mas, independente deles estarem errados, qual foi a sentença? Tirar a roupa deles em praça pública. Então imagina, Paulo e Silas, eu não sei porque os outros não foram. Lucas estava ali, Timóteo estava ali. Acho que foi os primeiros que foram agarrados, foram Paulo e Silas. Foi tirada a roupa dos dois, e os dois apanharam severamente, o texto vai dizer. E depois de terem sido açoitados de forma severa, eles foram levados para a prisão, deixados ao cuidado do carcereiro, que recebeu ordens para prestar uma atenção dobrada naqueles homens. O carcereiro imediatamente leva eles para dentro da cadeia e trava os pés deles nos troncos, para que eles não fugissem. À meia-noite, Silas podia ter olhado para Paulo e falado assim, Paulo, cara, não está valendo a pena, né, o que a gente está fazendo, fala a verdade. Não compensa. Não compensa, cara. A gente saiu de casa só para orar hoje, olha a confusão que a gente arrumou. Paulo, será que você não consegue só não se importar, Paulo? Não dava para nós ter encontrado outro momento, porque olha aqui, Paulo, a gente está preso agora, cara, a gente se ferrou. Não valeu a pena. Paulo, quando eu sair daqui, eu vou voltar para Jerusalém, meu amigo. Eu vou abrir um mercadinho. E não quero saber mais desse negócio de ficar evangelizando, porque não compensa. Não era isso que eles estavam falando. A Bíblia diz que à meia-noite os dois começaram a orar e cantar, enquanto os outros presos ouviam. Eles estavam extremamente convictos do poder e dos planos de Deus. Estavam completamente convictos. Então, quando eles cantam, um milagre acontece, um terremoto acontece, as cadeias se quebram, todas as correntes se quebram, eles poderiam ter fugido. O texto vai dizer que quando o carcereiro se arrepende de se suicidar, ele perde luz, o que significa que o lugar estava muito escuro, que não dava para ver nada. Nós estamos falando no primeiro século, não tinha eletricidade, à meia-noite, escuridão total. Como Paulo viu o carcereiro na casa dele, tirar uma espada para se matar, nós não sabemos, mas é muito fácil deduzir, pelo nível de poder de Deus que eles estavam envolvidos naquilo tudo, é que Paulo teve o entendimento do Espírito e grita, não faça isso, ele ia tirar a vida. Por quê? Porque ele era responsável por todos os presos, e os presos agora poderiam todos ter fugido, e ele seria responsabilizado por tudo isso, mas quando ele vai se suicidar, Paulo diz, não faça isso, e a pergunta dele é, o que eu devo fazer para ser salvo? Então Paulo dá a resposta, crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e todos os de sua casa. Naquele mesmo momento, o carcereiro pegou Paulo e Silas, o levou para casa, limpou as feridas. Mas aí o dia não acabou. Limpou a ferida, parou de doer um pouquinho, gente, reúne aqui, que agora eu vou pregar para vocês o evangelho. Pregou o evangelho para todos da casa, e naquele mesmo instante, todos foram batizados. Irmão, mas para pensar num dia cansativo. Eu estou contando esse dia, mas eu estou cansado de pensar nesse dia. Você parou para pensar? Paulo só saiu de manhã para ir orar.
Irmão, Paulo não tinha nem levado carteira, porque ele tinha conta lá na tia lá que vendia o pãozinho. Paulo estava tranquilo, Paulo saiu, gente, vamos orar, passar a tomar um cafezinho. Dia tranquilo hoje, gente. Com a agenda livre. Irmão, quando ele expulsa o demônio daquela mulher, o dia dele vira de ponta cabeça. De ponta cabeça. Mas o alvo principal tinha sido alcançado. Uma família inteira tinha se convertido. Eu quero destacar aqui pelo menos 3 libertações que nós podemos ver no texto. A primeira libertação que eu quero destacar é a libertação da moça que tinha o espírito de adivinhação. Essa libertação, ela é uma libertação que nós podemos ver o início dela, mas nós não sabemos o que aconteceu depois. Se ela realmente foi liberta completamente. Por quê? Porque exorcismo faz parte do processo de libertação, mas não é libertação por completo. Como assim, pastor? As pessoas no começo me perguntavam, pastor, nessa igreja não tem culto de libertação? Eu falei, tem, lógico que tem. A pessoa, mas quando que eu não vi anunciado? Eu falei, todo domingo. Todo domingo nós temos culto de libertação. Por que nós temos culto de libertação ao domingo? Porque Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. A pregação do evangelho é o que liberta as pessoas de verdade. Mas uma pessoa que está possessa por um espírito maligno, ela está sem suas faculdades mentais intactas, ela não consegue exercer compreensão plena. Então é claro que alguém possuído por um espírito maligno precisa começar o processo de libertação expulsando o demônio, para que você possa conversar com a pessoa. Porque Paulo, quando fala com a moça, não fala com a moça. O texto vai dizer que ele se dirige ao espírito que estava na moça. Você quer ver um ultraje, uma possessão tão ruim, que a pessoa não fala por si, a pessoa está possuída de um demônio, e sua boca e sua vida é movida por aquele demônio que está dentro dela. Nós temos muitas pessoas espalhadas por nossa cidade, possuídas por demônios, e nós temos o Espírito de Cristo, e o Espírito de Cristo está sobre nós, para que dentre muitas coisas, nós tragamos liberdade aos cativos de Satanás. Essa foi a primeira libertação, a libertação da mulher possuída por demônio. A segunda libertação que nós temos no texto é a libertação do carcereiro. Você poderia dizer assim, pastor, meu carcereiro não era alguém escravo, ele não estava endemoniado, ele não... Como assim libertação? Ele era como se liberta o dono da cadeia? Esse aqui é o maior problema de todos os seres humanos, é que todos pensam que são livres por conta do estilo de vida que estão tendo. Mas a verdade é que aquele homem, quando ele quer tirar a própria vida, ele reconhece que ele precisava de salvação. E o Senhor dá a ele a libertação completa, porque ele crê no Evangelho, todos são batizados. E eu tenho praticamente certeza, irmãos, que quando Paulo manda a carta aos irmãos de Filipos, a família do carcereiro era voluntário lá na igreja. Porque eles foram os primeiros a se converter. Eles foram os primeiros a crer naquela cidade. E 2 coisas me chamam muito a atenção na libertação do carcereiro. A primeira coisa que me chama a atenção é o que Deus faz para alcançar alguém. Você parou para pensar, irmão? Às vezes as pessoas falam assim, nossa pastor, eu queria muito que Deus falasse um pouco sobre o propósito dele para a minha vida, o que Ele quer que eu faça. Irmão, depois que eu olho para a Bíblia, eu prefiro não saber. Irmão, você já parou para pensar, Deus revelando o propósito para Paulo de manhã? Tempo sozinho com Deus. Meu devocional tranquilo. Deus, obrigado por esse dia. Renovei aqui o meu coração, a consciência da tua presença. Que meu dia seja uma bênção. O senhor só queria falar um pouco para mim sobre o que eu tenho que fazer hoje? De manhã, tranquilo, Deus. Aí o Espírito fala assim para Paulo. Paulo, é o seguinte, estou imaginando, tá? Só gente, se fosse diferente. Paulo, é o seguinte, hoje o alvo é uma família de um carcereiro. Tá? Quero ganhar a família dele toda, então hoje o alvo é ele. É, Senhor, e aí? Qual que é o endereço dele? Não, cara. Você não vai na casa dele dessa forma. Então como é que eu vou? Irmãos, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos, vai dizer, ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Irmão, não dá para entender o porquê que Deus escolhe certos caminhos, mas Ele sabe o que faz, amém? Você crê nisso? Aí ele fala, imagina que ele fala, Paulo, é o seguinte, ó, vai ser simples, tá? Deixa eu só te explicar para você entender, ó. Vai ter uma mulher endemoniada lá no centro, aí você vai expulsar. Beleza, Deus, e aí depois? Aí as pessoas vão ver, vão crer? Não, não. Aí as pessoas vão te prender e vão te bater. Vai apanhar pra caramba. Imagina o Paulo ouvindo isso aí. Conta mais. Não, vão arrebentar você, cara. Você vai ficar
Mas aí, e depois? Depois as pessoas vão crer, vai ter um milagre? Não, não, aí você vai ser preso. Mas Senhor, onde entra assim, alcançar a vida do carcereiro nisso aí? Calma, Paulo, está muito apressado, calma. Quando der meia-noite, assim que você vai deixar que toda a alegria do teu coração extravase, você vai começar a cantar para mim, e eu vou fazer um milagre, vou dar um terremoto lá. E aí você vai ter a oportunidade de pregar para o carcereiro. Cara, eu acho que depois de tudo isso eu falaria assim para o Senhor, sério que não tem outro jeito? Sério mesmo que não tem outra forma mais simples? O que Deus fez, o alvo de tudo isso era o carcereiro. Toda essa situação, toda essa circunstância, revela o que Deus faz para encontrar alguém, para chegar até a vida de alguém, para que essa pessoa creia, ouça a pregação do Evangelho. A segunda coisa que me destaca nesse processo de libertação do carcereiro, é que Deus está à procura de gente, que esteja disposto a sofrer, para que outros conheçam a palavra de Deus. Paulo vai dizer, em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Eu digo isso quando eu estou reunido com líderes. Em nós opera a morte, que quer dizer que nós vamos sofrer os danos. Nós, se tivermos, porque isso é um prazer para aqueles que servem ao Senhor. João e Pedro, quando foram presos a primeira vez e foram levados ao Sinédrio, depois de tanta discussão sobre o que fazer com ele, decidiram não prendê-los e não matá-los. Chamam Pedro e João e dizem, nós vamos libertar vocês, mas com uma condição, vocês não vão falar mais de Jesus, tá bom? Só isso. Aí Pedro falou, senhores, vejam bem, se compete a nós obedecer a Deus ou aos homens. Eles açoitam Pedro e João também. E quando Pedro e João saem, sabe o que eles saem? Eles saem felizes, dizendo, a gente pôde sofrer junto com Jesus, Ele nos deixou participar do seu sofrimento. Os apóstolos, eles tinham essa visão. O sofrimento de Cristo foi completo na cruz para nos salvar, mas o tempo que resta do corpo de Cristo na terra, resta para nós participarmos dos sofrimentos dele, para que o Evangelho seja pregado para toda criatura. Então a segunda coisa que eu vejo na libertação do carcereiro, é que Deus está à procura de pessoas que estejam dispostas a passar por tudo isso, deixar sua vida ser completamente mudada. Eu nem sei porque eu estou nessa cidade, eu nem sei porque eu vim morar aqui, eu nem sei porque que as coisas aconteceram assim. Deus está conduzindo a nossa história, nós precisamos descansar e saber, o Senhor me pôs aqui é que eu vou fazer a obra para o Senhor. Qual é a pessoa que está passando do meu lado? A gente tem que andar assim, irmão, que nem um radar. Qual é a próxima vítima do poder de Deus? Eu vou andar, é você, eu vou ser um agente de Deus, um agente no mundo em que Deus me plantou, no universo em que Deus me plantou, nas oportunidades que Deus me deu. A terceira libertação, que eu quero destacar aqui no texto, é a libertação de Paulo e Silas. Irmãos, seja sincero comigo, se nós estivéssemos agora no show do milhão, resposta do milhão, você vai responder a resposta do milhão. Aí tem uma foto aqui, lado a lado aqui, poderia até ter criado essa imagem com IA, para você, ficaria muito legal. Do lado direito você tem uma mulher altiva, com um espírito maligno que lhe dava poder. Vestidão bonito, no centro da cidade, esperando pessoas para cobrar um valor por seus trabalhos de adivinhação. No centro da foto nós temos um carcereiro, um homem forte, com molho de chave na cintura, parecendo o Mário Sérgio. Você anda com chave ainda, Mário Sérgio? O Mário Sérgio, ele amava andar com chave. No começo da igreja, irmão, o Mário Sérgio aqui eu acho que foi por muito tempo o ancião da nossa igreja. Hoje eu acho que você não é mais, né, Mário Sérgio? Hoje nós temos anciãos mais ancião que você, né? Irmão, mas ele gostava de um molho de chave. Ele andava na igreja assim, mano, ele fazia chac, 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 chac. Nós já conhecíamos o barulhinho do Mário Sérgio quando ele estava entrando na igreja. O carcereiro era igual o Mário Sérgio, irmão. Estava lá com um molhão de chave das cadeias do lado, fortão. No meio da foto, do lado esquerdo da mulher, o carcereiro. E do lado final da foto, está lá Paulo e Silas, amarrados a um tronco, todo ensanguentado, curvados porque as costas estão doendo demais. E fosse feita a pergunta do milhão para você, qual dos três é o prisioneiro? Irmão, na hora, eles dois estão presos. Mas irmãos, no texto, a libertação mais simples é a deles, porque é uma libertação física. Porque eles eram os únicos libertos da história. Eles eram os únicos livres da história. As cadeias não puderam prendê-los.
Eles não cantaram, porque eles tinham uma promessa. Assim como eles não sabiam que precisariam sofrer para que o evangelho chegasse ao carcereiro, eles também não sabiam que cantar iria resultar num milagre. Eu não posso chegar para você e dizer assim: viu, irmão, toda vez que você estiver passando por luta, canta, porque Deus vai mandar um terremoto e vai mudar tudo. Isso não é uma garantia. Nessa prisão, eles foram libertos em um dia. Na outra prisão de Paulo, ele ficou muito tempo, e ele foi enviado para a prisão para pregar para as autoridades. E na terceira prisão de Paulo, ele morreu. De lá ele escreveu suas últimas cartas. Então Paulo não tinha garantia nenhuma de que aconteceu um terremoto, nenhum. Mas o que ele faz? Ele canta. Por que ele canta? Ele estava buscando alguma coisa? Não. Ele estava sendo espremido, e quando ele foi espremido, o que saiu dele foi louvor ao Senhor. O que saiu dele foi gratidão. É como o Jó quando espremido, o que sai dele é palavras de entendimento da grandeza de Deus. A pergunta é: quando você é espremido, o que sai de você? Quando as circunstâncias te apertam, o que as circunstâncias tiram de você? As circunstâncias tiram reclamação, as circunstâncias tiram murmuração, as circunstâncias tiram desespero, as circunstâncias tiram de você desânimo, ou as circunstâncias tiram de você um louvor que está dentro do teu coração. Porque quando Paulo e Silas foram espremidos, o que saiu da boca deles foi louvor ao Senhor. Quando as circunstâncias os prenderam, eles adoraram. E quando eles adoraram, aconteceu um milagre. As cadeias caíram, e eles foram livres. No outro dia eles foram convidados gentilmente a se retirar da cidade. Mas puderam ir embora e continuar pregando, e depois voltaram para continuar pregando o evangelho naquela cidade. E eu quero trazer para você 3 aplicações que o texto nos traz, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. A primeira aplicação que eu quero trazer para você é o seguinte: o Senhor está à procura de pessoas que estejam dispostas a organizar sua vida em torno da vontade dele. Você não é o centro. Paulo não era o centro. Paulo, maior de todos os apóstolos, ele não acordou de manhã e falou assim: quais são as bênçãos que Deus tem preparado para mim hoje? Irmãos, eu não tenho nada contra, preste atenção, eu não sou um pregador do caos. Eu não quero dizer para você que sua vida vai ser uma desgraça e que está tudo bem, não é isso não. Eu quero que você trabalhe, eu quero que você estude, eu quero que você seja excelente, e normalmente, com poucas exceções, quem está ali, buscando ao Senhor, vivendo uma excelência, fazendo tudo para o Senhor, como diz Paulo aos Colossenses, as coisas costumam ser muito boas para essas pessoas, que são diligentes. Mas, eu não estou falando disso, porque as pessoas estão entendendo que buscar o Evangelho, buscar a igreja, é um meio pelo qual eu encontro um Deus para fazer a minha vontade. Então, quais são as suas vontades para Deus? Nós deveríamos falar: Senhor, qual é a sua vontade para mim? Então o Senhor está à procura de pessoas que estejam dispostas a participar do que Ele está fazendo. Essa é a primeira verdade que para mim fica no texto. Espera aí, o Senhor não quer que eu vou para outras cidades na Ásia Menor? O Senhor quer que eu vou para onde? Eu quero que o Senhor vá para Filipos. Então estou indo para Filipos. Mas o que vai acontecer comigo em Filipos? Você vai ser preso e vai ser expulso. Tá bom, estou indo para Filipos. Mas você vai lá, você vai ser preso e vai ser expulso. Mas eu vou para Filipos, porque ir para Filipos é a vontade de Deus. Mas você vai apanhar, e o carcereiro foi salvo. Mas as marcas, irmão, no dia seguinte, o carcereiro está lá celebrando com a família. O carcereiro está fazendo festa, porque todos eles creram. E Paulo está precisando fazer curativo, porque a roupa está colando nas marcas do açoite. Paulo está tendo que desgrudar a camisa dentro da água, porque aquilo arranca a casca da ferida todo dia. Ele vai demorar dias para que aquelas cicatrizes se fechem. Talvez algumas varadas pegaram os ossos, machucou a coluna, a gente dorme mal e passou outro dia inteiro reclamando que a nossa costa está doendo. Eles foram açoitados. Mas tinha uma família toda celebrando, porque foram salvos. Porque foram salvos. Deus está à procura desse tipo de gente, que diz aqui: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. A segunda verdade que eu quero destacar do texto é que talvez você seja a pessoa que seja escrava. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja vivendo como um escravo. Escravo do pecado. Você não consegue, você sabe que o que você está fazendo é errado. Você sabe que o que você está fazendo é pecado. Você sabe que Deus não se agrada disso, mas você simplesmente não consegue fazer diferente.
E aí quando você diz assim, olha, eu estou tentando, mas eu não consigo. Eu tenho me esforçado. As pessoas até acham que você não está se esforçando o suficiente. Mas não é, é porque você está escravizado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O mesmo Senhor Jesus que estava na vida de Paulo, que trouxe libertação para aquela pitonisa, que trouxe libertação para o carcereiro, está aqui hoje, para te libertar de qualquer nível de escravidão que você esteja vivendo. Talvez você veio aqui hoje e você veio possesso por um espírito maligno. Eu quero dizer que Deus tem poder para te libertar desse espírito, e você pode sair daqui livre de toda possessão, vivendo uma vida de liberdade no Senhor. Pastor, mas eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu também não. Não sei qual foi o pretexto de Deus que te trouxe aqui hoje. Talvez você veio aqui hoje para ver o batismo de alguém. Você talvez tenha até perguntado, tem como só assistir o batismo e depois ir embora? Porque eu só quero ver o batismo. Eu não estou afim de ficar no culto. Aí você ficou. Aí você falou assim, eu nem sei porque eu fiquei. Mas graças a Deus que o pretexto de Deus foi o batismo. Eu não precisei ser preso, açoitado para você ouvir, né? Dá bem, né? Mas esse foi o pretexto de Deus para trazer você aqui, para me ouvir, para ouvir a palavra que eu estou pregando. E se Deus movimentou tudo hoje para te ter aqui, permita que a palavra dele te encontre teu coração, encontre o cerne dos seus problemas, desate os nós que o diabo fez, para que você viva uma vida de liberdade em Cristo. Amém? Você crê nisso? E por último, a última verdade que eu quero destacar com vocês aqui. Pessoas que são libertas por dentro, elas não dependem das circunstâncias para ter o seu coração alinhado com a vontade de Deus. O grande argumento de Satanás, desde o Éden, foi trazer desconfiança do relacionamento do homem com Deus. Não, ele não quer que vocês comam, não é porque ele pensa bem para vocês, ele não quer que vocês sejam como ele. Então a estratégia de Satanás vai ser sempre tentar fazer você acreditar que Deus não é bom como de fato Ele é bom, que Deus não é justo como de fato Ele é justo, que Deus não se importa como de fato Ele importa. Então as circunstâncias, elas começam a ser argumentos do diabo para tentar te seduzir para que você não creia que Deus se importa com você. Irmão, e é difícil, sabe por quê? Porque para a gente ser curado de um problema, a gente tem que confessar. E pensa numa coisa difícil, é confessar que você está magoado com Deus. Porque se eu estou magoado com o Osni, chego para o Serginho e falo, estou magoado com o Osni. É mesmo? Por que você está magoado com o Osni? O Osni fez isso, fez aquilo outro, tal. Ele talvez acredite. Porque o Osni é um ser humano. Se o Serginho estiver bravo comigo e contar para o Osni, o pastor falou assim comigo, ele acredita, porque eu sou ser humano, eu sou falho. Mas como que eu chego para alguém e falo assim, estou chateado com Deus? Mas por que você está chateado com Deus? Porque eu acho que Ele não fez a coisa certa, eu acho que Ele foi mal comigo. Você consegue ver uma pessoa ter coragem de falar isso? Ele foi mal comigo, Ele matou os meus filhos no meu ventre, Deus foi mal comigo, Ele deu um câncer para um parente próximo meu e morreu antes do tempo, Deus foi mal comigo, porque Ele me deu uma doença. Muita gente pensando isso, mas não tem coragem de falar. Porque no fundo ela tem um pouco de dúvida, por que ela está passando por aquilo? E aí o que as pessoas fazem? Porque é muito difícil culpar Deus, elas fazem o quê? Começam a culpar a si mesmas. Então elas entram no jogo da culpa. Eu estou doente porque eu pequei lá atrás. Então elas estão o tempo todo tentando encontrar um culpado. E o que o diabo está tentando fazer, é fazer com que Deus esteja do outro lado. Paulo e Silas estavam presos, açoitados. Mas em nenhum momento Deus estava do lado de lá como responsável por dor e sofrimento injustos ou inexplicáveis. Deus estava do lado deles dizendo assim, eu passei pelo que vocês estão passando. Eu também morri na mão de gente que me matou injustamente. Eu fui crucificado. Então não pensem vocês que o que vocês estão fazendo para um Deus sádico, que gosta de ver o sofrimento dos seres humanos. O que vocês estão fazendo é a minha vontade, e é assim que o mundo está retribuindo para vocês. Mas fica tranquilo, isso aqui vai passar. Vocês vão reinar comigo por toda a eternidade. Só resta mais um pouco de tempo. Nós estamos em nossa peregrinação. Você pode achar que a vida é muito longa, mas um dia você vai pensar que a vida é muito curta. Porque quando você chegar no final de sua vida, se Deus te der a graça
de ficar muito idoso e ver os filhos dos seus filhos. Eu oro para que você alcance essa graça. Nem todos vão alcançar, nós sabemos que a vida é assim, estamos num mundo maculado pelo pecado, então existem doenças, existem vírus, e isso é a causa da desobediência do homem. Um dia Deus vai tirar tudo isso, a terra será restaurada, Ele nos dará novos céus, nova terra, não haverá vírus, não haverá dor, não haverá morte, não haverá câncer, não haverá nada dessas doenças, nós viveremos livres de tudo isso, como Deus planejou desde o início. Mas hoje nós estamos vivendo numa terra caída por conta do pecado do homem. Mas se Deus te der graça de ficar bem velhinho, você vai olhar e falar assim: nossa, eu era criança ontem. Memórias serão frescas e você vai ter percebido que a vida passou muito rápido. Mas depois dessa vida que passou muito rápido, ela não é o fim. Você terá uma eternidade para viver com o Senhor. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu quero, pelo poder de Deus, despertar a adoração que está dentro do teu coração. Porque a adoração é resposta. A adoração é resposta. Quando nós vemos, nós adoramos. Quando percebemos, nós adoramos. Então Paulo e Silas, quando vêm à prisão, quando vêm os açoites, eles não estão olhando o açoite e o sofrimento como o resultado da vida deles. Eles estão olhando para as marcas de Cristo. E o que surge dentro do coração deles é gratidão. Então eu aprendo também nesse texto que nós precisamos pedir ao Senhor que Ele cure o nosso coração, para que nós não fiquemos dependentes das circunstâncias. Não há promessa da vida ser fácil. Pelo contrário, é uma promessa o inverso. No mundo tereis aflições. Mas existe uma promessa também, e nós não podemos ficar só com a promessa das aflições, porque o mesmo Jesus que nos diz que teríamos aflições, é o mesmo Jesus que diz: a minha paz vos dou. E não dou como o mundo dá. Porque o mundo dá paz só quando há ausência de problemas. Jesus não. Nós podemos estar passando pelo meio do sofrimento e Ele consegue trazer uma paz que a gente não entende. O próprio Paulo, ensinando os irmãos de Filipos, na carta aos Filipenses, ele vai dizer que nós não devemos ficar preocupados com coisa alguma. Antes devemos fazer conhecidas todas as nossas necessidades com orações, súplicas e ações de graças. E ele vai dizer: e a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está sofrendo, irmão? Jesus não ignora o seu sofrimento, faz Ele conhecer suas dores. Fala para Ele das suas dores. Mas quando você terminar a sua oração, que pode ter súplica, pode ter grito, termine com ações de graças. Talvez Paulo tenha feito isso naquele dia. Talvez Paulo tenha falado: Senhor, nós estamos aqui. Talvez essa parte ali, nós não sabemos o conteúdo da oração e nem o conteúdo do louvor. Mas talvez Paulo tenha dito: Senhor, a gente não gostou de apanhar. Tá doendo, hein? Tá doendo e tá doendo muito, muito. Quero que o Senhor saiba que a gente não está feliz não, como as coisas aconteceram. Então Paulo, estou fazendo conhecidas as minhas necessidades. Então se o Senhor puder nos libertar daqui, tá porque está doendo. Mas ele termina com ações de graça. Mas nós queremos dizer que nós te adoramos apesar de tudo isso. Que se a libertação não vier, se a cura não vier, eu continuo aqui te servindo, Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom e que o Senhor está no controle, que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor nunca perde o controle das coisas, o Senhor sabe o que faz. Eu confio em Ti, mesmo que eu não entenda, eu confio em Ti, mesmo que eu não consiga discernir, porque a minha mente é pequena perto da Tua mente, o Seu conhecimento é elevado demais, para que eu possa perscrutar totalmente os Seus caminhos. Eu não consigo, eu preciso confiar em Ti, porque o Senhor sabe mais do que eu. Eu preciso descansar em Ti, porque o Senhor sabe o que faz. E é quando a gente transforma esse nosso coração, é que daí surge uma adoração de dentro do nosso coração. Porque a gente fala assim: Senhor, eu te falei tudo o que eu estou passando, mas eu quero que você saiba que isso tem a ver com as minhas circunstâncias, não tem a ver com o nosso relacionamento. Eu continuo confiando plenamente em Ti. Eu continuo crendo plenamente em Ti. Eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero muito, muito, muito que você pegue essa aplicação de 3 pontos que eu acabei de trazer aqui, e você se identifique com uma delas. Talvez o seu caso, ou talvez com mais do que uma, mas talvez o seu caso aqui seja o caso de você estar vivendo uma vida ignorando completamente os perdidos do seu lado. Não é problema meu. Por que eu vou me envolver? Por que eu vou levar um bolo lá para aquele meu vizinho, que já me deu alguns sinais assim de amizade?
Como que eu faço para levar um bolo lá para ele, para ganhar amizade, e depois eu convidar ele para minha cela? Eu vou fazer um bolo para o meu vizinho, vou passar por essa vergonha de bater na porta dele, podendo ser rejeitado. É melhor não, minha vida está muito boa. Talvez seja essa pessoa que você vai precisar parar com essa história de a vida está muito boa e falar assim: não, tem pessoas perdidas e eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me envolver no que Deus está fazendo, mesmo que isso me gere sofrimento. Talvez a sua oração hoje seja por libertação. Talvez você se veja preso em si mesmo, ou em si mesmo, dizendo assim: eu sei o que eu preciso fazer, mas eu estou preso dentro de uma estrutura mental e emocional que me impedem de ser diferente. Talvez hoje o seu clamor precisa ser por libertação. Senhor, me liberta, eu preciso ser livre, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser do jeito que o Senhor me planejou para ser. Ou talvez a sua oração agora precisa ser aquela oração de quem está sofrendo, de quem vai dizer para Deus agora tudo que está no teu coração, mas vai terminar a sua oração com ações de graças, dizendo que Deus é poderoso e declarando a sua confiança nele. Então, quando os irmãos cantam, eu queria muito que você curvasse a sua cabeça. Eu quero dar uma oportunidade para que você ore. Eu não sei qual é o motivo da tua oração, eu não sei. Talvez você precise dizer para Deus a sua dor e o seu sofrimento. Falar a verdade: Senhor, eu estou sofrendo demais, mas eu confio em Ti, eu confio em Ti. Talvez a sua oração hoje tenha que ser: Senhor, me liberta, porque se eu não mudar, eu vou perder minha família, eu vou perder meu casamento, eu vou perder meus filhos, e eu não estou conseguindo, me ajuda, Senhor. Dá um grito ao Senhor, clama ao Senhor, Ele vai te ouvir. Ele te trouxe aqui hoje para te curar, para te libertar. Ou talvez hoje você precisa falar para Deus: Senhor, olha, estou muito chateado contigo, eu sei que isso tem nada a ver com o Senhor, tem a ver comigo, mas eu preciso da tua ajuda para te perdoar. Eu preciso da tua ajuda para te ver com um olhar diferente, porque eu não estou conseguindo. Será que você tem coragem de falar isso para Ele hoje? Faça a sua oração. O seu amor é como um furacão.
Aleluia, aleluia. Eu não posso terminar essa reunião, a última do dia, sem dar as oportunidades que foram dadas nos outros cultos. Primeira oportunidade que eu quero dar aqui é para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou para você que em algum momento da tua vida você caminhou pertinho, mas você se afastou e foi viver a tua vida do seu próprio jeito. E a palavra de Deus hoje trouxe clareza que você está vivendo uma vida escravizado pelos seus desejos e suas vontades, e que você precisa de Jesus para ser liberto. Então a primeira oportunidade é para você que ainda não entregou a vida para Jesus ou quer voltar para Jesus hoje. Só levante uma de suas mãos, eu quero orar por você bem alto assim, eu quero ver. Levanta a luz um pouquinho para me ver. Temos aqui à frente. Só levanta a sua mão lá atrás, levanta suas mãos assim, ó. Eu quero ver a sua mão. Temos lá atrás também, ali também do lado. Pessoas que estão entregando a vida para Jesus, pessoas que estão retornando para Jesus. Eu queria muito poder orar com vocês. Vocês poderiam vir aqui na frente, eu queria orar por vocês. Vem aqui, vem aqui. Vocês são as primeiras pessoas que eu vou orar hoje. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Todos vocês que estão entregando a vida para Jesus hoje, ou voltando para os caminhos do Senhor. Pode vir, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Vem aqui, dá tempo. Quem sabe você seja o próximo a ser batizado. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é noite de salvação. Sai do seu lugar, isso aí, vem para cá. O Senhor está salvando, o Senhor está salvando. Nós viemos aqui hoje porque nós temos uma missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E você está aqui hoje, o Senhor te alcançou, o Senhor movimentou tudo hoje para te encontrar. Ainda dá tempo, você está no seu lugar ainda com dúvida do quê? Está com vergonha? Está com vergonha? Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu arrependimento tem que ser maior do que o seu mais escandaloso que o seu pecado. Você não tem vergonha de pecar, você vai ter vergonha do quê, irmão? Está todo mundo aqui feliz. Se você se manifestar, vai ter festa, vergonha de festa. Você é esperado, o Pai está te esperando, as portas estão abertas. O Senhor está com os braços abertos para te encontrar. Você pode tomar essa decisão hoje, dizer assim: eu estou voltando, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Se tiver mais alguém, queria muito que você saísse do seu lugar. Não perca essa oportunidade. Vamos orar com eles. Vocês estão aqui na frente, que estão hoje voltando para Jesus ou entregando a vida de vocês pela primeira vez. Eu queria que vocês repetissem essa oração comigo. Senhor Jesus, depois de ouvir essa palavra, o meu coração foi afetado por Ti, e eu reconheço que eu preciso de salvação. E eu também aprendi que se eu crer no Senhor, eu serei salvo, e os da minha casa também. E eu criei nessa palavra. Então nesta noite, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu reconheço que o Senhor morreu e ressuscitou dentre os mortos, e Te confesso como o Senhor da minha vida diante de todo mundo. Senhor, eu quero orar por eles agora, porque a Tua palavra diz que se com o coração nós crermos que o Senhor morreu e ressuscitou dentre os mortos, e com a nossa boca nós confessarmos que o Senhor é o Senhor, então seremos salvos. Essas pessoas acabaram de confessar essa oração. Ó Senhor, venha sobre eles agora, e que eles possam viver esse milagre, que talvez é o milagre que muitos ignoram, mas é o principal milagre que o ser humano precisa, que é a mudança de natureza. É poder nascer de novo, é poder morrer para a antiga vida e saber que existe uma nova vida nos esperando. Que todos eles possam viver isso, aqueles que estão voltando hoje, Senhor, que todo sentimento de culpa, todo peso que o pecado trouxe no coração deles, esse peso caia, e que eles se sintam perdoados, porque o Senhor os perdoou. A Tua palavra diz que os pecados que nós perdoássemos seriam perdoados, e diante da declaração deles, Senhor, nós declaramos os pecados deles perdoados. E Senhor, que eles possam viver a liberdade de quem sabe que não deve mais nada. Nós os abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto você fica aqui na frente, os irmãos vão orar por vocês. Eu quero fazer um segundo convite, um segundo e um terceiro, e aqui nós vamos encerrar o culto. O segundo convite é para você que é cristão, salvo, mas que sabe que precisa mudar alguns argumentos na sua boca, que você fica dizendo: não vou fazer, porque eu não vou fazer, isso eu não quero fazer. Ou seja, você está no controle das coisas ainda. Você ainda não soltou o controle de Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade, mesmo que isso me custe, mas eu quero fazer a Tua vontade. Então eu quero orar por pessoas que sabem que podem fazer mais para o Senhor, mas não estão fazendo,
que precisam se arrepender e dizer assim: eu estou aqui para aprender e fazer e viver o que o Senhor quer para mim. Então faz o que o Senhor tiver que fazer para mim fazer a sua vontade. Eu queria que você viesse aqui na frente, você que entende que precisa fazer mais, e eu quero orar por você. Eu sei que é um desafio, eu sei que você se expõe, mas está tudo bem, nós estamos aqui entre irmãos. Nós estamos entre irmãos, ninguém aqui está para julgar você não, nós estamos aqui para orar por você, porque nós vamos orar hoje, o Espírito do Senhor será derramado de maneira poderosa, poderosa, pessoas serão cheias do poder do Espírito Santo para fazer aquilo que eles nunca conseguiram fazer. Ah, pastor, eu não quero liderar não. Ah é? Você ainda está vivendo como escravo do querer? Ah, eu não quero fazer discípulo não, é mesmo? Você manda assim na sua vida, é? Isso quer dizer, você é escravo de si mesmo. O Senhor está à procura de gente que diga assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Faz o que tiver que fazer. Faz o que tiver que fazer. E o terceiro convite, porque aí eu vou orar por esses dois últimos convites. Para você que está sofrendo, para você que não está conseguindo tirar de dentro de você esse grito de agradecimento. Você sabe que precisa agradecer, mas você não está conseguindo. Tem muita tristeza no teu coração. Queria que você viesse aqui na frente, queria orar por você, porque Deus vai curar o teu coração hoje, para que você volte a ter essa canção nos lábios. Talvez você esteja vivendo dias de depressão, de angústia profunda, você não consegue mais agradecer, você está perdido, você está sofrendo, e Deus não ignora o seu sofrimento, Ele não ignora, pelo contrário, Ele quer curar o seu interior, para que do teu interior fluam rios de águas vivas, não águas mortas, águas vivas, águas que renovam, águas que transformam. Nós estamos numa atmosfera aqui de oração, irmãos. O Senhor está movendo poderosamente entre nós nessa noite. Nós estamos debaixo de uma atmosfera de salvação. O Espírito Santo está se movendo entre nós aqui nesse dia. Senhor, eu quero orar por esses irmãos que vieram aqui na frente, Senhor, que atenderam esse convite. Pessoas que sabem que precisam fazer mais, mas que sabem que todos os dias elas criam argumentos para não fazer o que tem que fazer. Mas hoje elas estão aqui se arrependendo, Senhor, dizendo ao Senhor: usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida. Eu quero fazer parte, eu não quero mais ignorar as pessoas que estão do meu lado. Senhor, eu quero orar por essas pessoas. Venha sobre elas agora com o teu poder, Espírito Santo. Eu quero que o Senhor comece a distribuir dons aqui na igreja hoje, por toda a igreja. Você está aí, comece a orar, irmão, comece a pedir por dons. O Senhor vai derramar dons aqui na igreja hoje à noite. O Senhor vai derramar dons. A Bíblia diz que nós podemos buscar com zelo os melhores dons. O Senhor vai derramar dons. Talvez você tenha sido batizado no Espírito Santo há muito tempo, e há muito tempo você não fala em outras línguas, há muito tempo você não extravasa no poder de Deus. Hoje o Senhor está renovando essa alegria no teu coração. Comece a falar em outras línguas. Deixa o Espírito Santo renovar o teu coração. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo renovar a tua alegria. Deixa o Espírito Santo te convidar para continuar caminhando na velocidade dele. Deixa o Espírito Santo renovar os sonhos que ele colocou dentro do teu coração. Eu também quero orar para as pessoas que estão em sofrimento aqui hoje. Espírito Santo de Deus, o Senhor se revelou tanto para nós nas Escrituras como um óleo fresco. O óleo é o óleo que traz cura e traz refrigério. Espírito Santo, derrama o teu óleo nos corações aqui que estão feridos aqui nesta noite. Que nós possamos testemunhar uma noite de curas. Pessoas que estavam sofrendo, sem perspectiva, sem saber o que fazer da vida, mas que vão testemunhar que o Senhor veio sobre elas hoje e as curou sobrenaturalmente, para que eles testifiquem que o Senhor pode dar uma alegria que o mundo não pode dar. Senhor, venha sobre eles com uma alegria. Invada a tua igreja hoje com paz, Senhor. Invada a tua igreja com essa paz que excede todo entendimento, e guarda o coração e a mente. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo entre nós. Se você puder levantar as suas mãos aos céus. Eu queria terminar agora, mas antes de terminar, eu queria que você comece a aclamar ao Senhor. Senhor, peça a Ele para que Ele te encha do Espírito dEle. Talvez você seja batizado do Espírito Santo, mas você não está se enchendo do Espírito Santo dia após dia. Peça ao Espírito Santo: me encha, eu quero viver cheio do teu Espírito Santo. Talvez Paulo não teria tido o sucesso que teve se não tivesse o dom de discernimento de Espírito. Então peça ao Senhor que Ele te dê dons, para que você, por onde passar, utilize esse dom para abençoar outras pessoas.
Muito obrigado, Senhor. Nós queríamos passar a noite toda aqui. O seu poder está entre nós. Nós reconhecemos a tua presença, Senhor. Nós reconhecemos a tua presença entre nós, Espírito Santo. Essa igreja é tua, Espírito Santo. Nós somos teus, Senhor. Que não haja limite para a tua obra em nossa cidade, Senhor. Que o Senhor nos leve a outro nível. Que esse dia marque uma mudança de temporada, Senhor. E que nós possamos viver um crescimento que a gente nunca viu em nossas vidas até hoje. Para alcançar as cidades ao redor. Eleve-nos para um novo lugar. Nós clamamos para que o Senhor nos leve para uma nova estação. Porque existem milhares e milhares de pessoas perdidas que precisam conhecer a tua palavra. Usa a nossa vida, Senhor. Nós clamamos, nós queremos participar do que o Senhor está fazendo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Obrigado.